rei, né, que tem sobre o seu nome Acabe, e a gente vai ver aqui. Vamos ler a leitura, a verdade prática. Verdade prática. Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Todos aqui têm a ciência que o pecado ele tem consequências, né? É muito falado aqui, né? Que o pecado, irmãos, ele não é ruim para a carne, para saciar os desejos carnais. Ele é bom, porém ele traz consequências, né? Que trazem para a sua vida não as bênçãos, mas as maldições, né? Então devemos evitar ao máximo o pecado, devemos fugir do pecado, devemos correr, devemos se afastar de pecar, pois o pecado ele tem consequências, e muitas coisas que hoje o mundo, a sociedade, o Brasil, a nação, ela passa, é por causa dos pecados cometidos, né? Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece a cada coração e a cada caminhar, e Ele está prestes, Ele está pronto a estender a sua mão sobre o justo para livrar das suas aflições. Ele falou: olha, no mundo vocês vão ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Então, em meio a tantas aflições, em meio a tantas consequências que hoje nós passamos, né? Deus está prestes a estender a sua mão, a ajudar. O salmista Davi, ele disse que ele nunca viu um justo desamparado. Então Deus, ele não desampara os seus. Você pode repetir isso para o irmão que está do seu lado? Deus não desampara os seus. Aleluia! É muito bom, irmão, servir a Deus. É muito bom servir a esse Deus Todo-Poderoso, que em meio ao mundo de tanta adversidade, nós, como um ser tão pequeno, Ele cuida de nós, Ele cuida de cada detalhe, Ele cuida de cada passo, Ele conhece todas as nossas necessidades. Então, irmãos, o pecado ele tem consequências. Deus ele perdoa. Eu vou repetir: Deus ele perdoa os seus pecados. Deus ele te ama, mas ele não ama o pecado. Então, o desejo de Deus é que nós não venhamos a permanecer no pecado. Eu já falei isso aqui. Deus não espera que nós não venhamos a pecar. Deus espera de nós que nós não venhamos a permanecer no pecado. Que o pecado seja um acidente na sua vida. Que o pecado não seja um pecado premeditado, para que você não carregue consequências trágicas, que irão trazer malefícios para a tua vida, que irão trazer caos para o seu futuro, para a sua vida. Então hoje a gente vai ver um homem que escolheu viver no pecado, e a gente vai ver que a sua vida não foi uma vida boa. A gente vai ver que um rei que tinha tudo para se dar bem, um rei que tinha tudo na mão para viver uma vida abençoada. A Bíblia diz que Deus colocou o seu povo em suas mãos, para que ele pudesse administrar, para que ele pudesse cuidar. Mas a Bíblia diz que Acabe, ele se inclinou, irmãos, para fazer o que era mal. Acabe, ele fez o que era pior do que Jeroboão e Roboão. Ou seja, nós estudamos aqui na semana passada
que Jeroboão e Roboão cometeram os pecados que Deus abominou. E Acabe está olhando para ele e está dizendo: o pecado deles é pouco, eu vou superar ainda o pecado dele. E ele fez coisa pior ainda do que Jeroboão e Roboão. Então vamos lá. O objetivo geral hoje é asseverar que todo pecado gera consequências. Objetivos específicos é apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel, demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos e registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Ponto central da lição: é essencial estar em alerta diante dos chamados de Deus ao arrependimento. Então, leitura bíblica em classe está em 1 Reis. Você que está sem a revista e quiser acompanhar os textos que nós iremos ler aqui, 1 Reis. Aí, conseguiu, olha que bênção. Né? Nem todos vão conseguir enxergar, né? Porque a letra está pequena, mas glória a Deus, né, irmãos? Nós ainda estamos em fase de, né, se adaptando, né, a dar o estudo dessa forma. Estamos estudando bastante para o melhor entendimento de todos e o conforto de todos. 1 Reis capítulo 16, versículo 29 e 30, e depois 1 Reis 17, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, depois capítulo 18, versículo 17, 18, 19, 20 e 21. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então olha a maldade, né, que estava instalada no coração do rei Acabe. Ele fez pior do que Roboão e Jeroboão. E o texto bíblico está dizendo que ele reinou 22 anos. Nossa, mas por que, irmãos? Enquanto eu estudava isso, né, vinha essa pergunta ao meu coração: por que que Deus ele permite, irmãos, que um reinado mal fique por um longo tempo? Para nos ensinar, irmãos, para que nós venhamos a aprender. Tudo que nós estamos vendo, tudo que nós estamos vivendo hoje é aprendizado. Deus está querendo nos ensinar a ser totalmente dependente dEle, a não confiar em homens, não confiar no sentido, é claro, de colocar a total dependência no homem, mas ser totalmente dependente de Deus. Naquela época, o rei Acabe, ele tinha tudo. Seu pai deixou tudo preparado, Onri deixou tudo preparado para ele, para que ele pudesse melhorar a vida de Israel, a vida espiritual, restaurar. Mas ele ficou por 22 anos fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Versículo, capítulo 17. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando aqui, Tisba, dos moradores de Gileade. Irmãos, Elias aparece do nada. E se você for estudar e procurar a cidade da onde Elias era, você não vai encontrar. Que isso, irmão?
Deus está trazendo alguém assim do nada. Deus está trazendo alguém assim, sabe? Da onde ninguém menos espera, para revelar e mostrar o teu poder. Deus está trazendo Elias com uma palavra afrontadora, uma palavra de desafio, afrontando aquele rei, afrontando aquela rainha. E nós veremos que coisa tremenda, como é bom, como vale a pena ser fiel a Deus, como vale a pena obedecer a sua palavra, porque o Senhor se garante em cuidar de nós. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira para o oriente, esconda-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro que eu tenho ordenado, aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e queijo à noite. E ele bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Capítulo 18, versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe a Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, envia ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe um mensageiro a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo não lhe respondia nada. Guarde esse versículo, que é muito importante. Irmãos, vamos falar um pouquinho mais de Acabe, né? A introdução diz que Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que os seus terríveis pecados o desviasse completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Como a gente viu aqui, né, que Acabe fez o que era mal, no versículo 30, fez Acabe, filho de honra, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos que foram antes dele. Então Acabe, ele é rei de Israel. E Acabe, ele vai construir altares de Baal no meio de Israel, levando o povo para a idolatria, levando o povo a adorar outros deuses, levando o povo a adoração a deuses pagãos, levando o povo à adoração de imagem e escultura. E nós lemos aqui que Deus, ele abomina essas coisas. Deus, ele não se agrada. Deus, ele não permite dividir a sua glória com ninguém. Deus é santo, e a gente sabe que só a ele nós devemos adorar, só a ele nós devemos se prostrar, a mais nenhum outros deuses. No versículo 31, e como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal,
rei do Sidônio, e foi e serviu a Baal e adorou, né? E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificou ali em Samaria, né? Versículo 32, né? Também fez um ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar. Irmãos, olha o que está escrito aqui, versículo 33, para provocar a ira de Deus. Está na Bíblia isso, não está na leitura bíblica em classe. Versículo 33 de 1 Reis 16, do Senhor de Israel, do que todos os reis que antecederam. Novamente, vindo a palavra, dizendo que Acabe fez o que era mal, mais do que todos os reis do que antecederam a ele. E não sendo isso, e Acabe fazer esses postes ídolos, Acabe levar o povo à adoração a outros deuses, Acabe ainda vai tomar por mulher uma mulher dos Sidônios, Ciro Fenícia. Não era permitido, irmãos, que eles viessem a se casar com outros povos, ainda mais com um povo como esse. Os Sidônios, ela da descendência de Noé, filho de Noé, Canaã. Depois você pode estudar sobre isso, não dá tempo de a gente falar tudo. Opa, aquele relógio ali está errado, vou até ficar de olho aqui. Então, irmãos, não sendo o bastante de ele fazer o que era mal, ele ainda vai tomar por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Ou seja, ele já era idólatra. Ele ainda vai se casar com uma mulher que é mais idólatra do que ele. Então a gente vai ver aqui na lição hoje as nossas atitudes, as nossas decisões precisam ser tomadas, direcionadas por Deus. A gente não pode tomar atitudes, a gente não pode tomar decisões sem consultar ao Senhor e pedir a sua direção. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou com a ímpia Jezabel, que a induziu aos caminhos da morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, o episódio que mais tarde colocou à frente com o profeta Elias. Então vamos para o tópico 1. Tópico 1, a consequência de escolhas erradas. Acabe induzir o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira que bem mais intensa do que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adorados pela nação vizinha de Israel. Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou a ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que Acabe, ele se esforçou, irmão, para fazer o que era mal. Geralmente nós se esforçamos para fazer o bem, né? Nós nos esforçamos a cada dia para ajudar, para fazer o que é bom, para fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Mas a palavra diz que Acabe, ele se esforçou para fazer o que era mal. E não somente isso, ele além de fazer o que era mal, ele ainda casa com uma mulher, né? Que incita mais a ele ainda a fazer a perversidade, a fazer a maldade. E a Bíblia diz, irmãos, que horrenda coisa é
cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é, irmãos, cair na mão do Deus vivo. A Bíblia diz que o fim de Jezabel foi triste, foi desonroso para uma rainha. A gente vai ver aqui, a rainha perversa, dentre tantas as perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor, ameaçou a vida de Elias, ordenou injustamente a morte de Nabote, para satisfazer a ganância do marido. Olha como que Acabe ele está vivendo uma vida de rei. Acabe ele não tem o domínio de rei. Acabe não tem postura de rei. A Bíblia diz que uma certa feita, no capítulo 21 aqui, que ele se encanta pela vinha de Nabote. E a Bíblia diz que ele manda perguntar a Nabote quanto que Nabote queria por aquela vinha. E Nabote, por guardar os mandamentos, como sempre tem remanescentes. Aleluia, eu senti a presença de Deus aqui. Tem remanescentes aqui, irmãos. Sempre tem remanescentes. A Bíblia diz que Nabote, ele fala, eu não posso vender, eu não posso trocar, é herança de meus pais. Aleluia. E a Bíblia diz que um rei, irmãos, que tinha diversas, que era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha diversas hortas, diversas plantações, mas ele se encanta com a pequena vinha de Nabote. E por Nabote não querer vender, não querer negociar, não querer trocar a vinha, sabe o que o rei faz, irmãos? O rei vai para casa e fica triste. Essa é a postura de um rei, irmãos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que a mulher do rei, essa Jezabel, ela vai ver a atitude do rei, ela vai ver que o rei está triste, ela vai ver que o rei está para baixo, e vai perguntar, rei, por que você está assim? E ele vai falar, porque eu queria que ela vinha. Irmãos, e a perversidade era tanta, que ela faz, ela mesma, a Jezabel, ela faz uma assinatura do rei, ela pega o carimbo do rei, assina, e manda tomar e matar a vinha matar aquele homem e tomar a vinha daquele homem. Então olha como que Acabe já não tinha mais o controle, Acabe já havia perdido, Acabe era um rei fraco, ele já havia perdido as forças para a rainha, que era de um outro povo, e ele deixa que ela toma as atitudes na frente dele. Então a perversidade de Jezabel, junto com Acabe, é muito grande. É muito grande. No segundo parágrafo, o trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães o devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Irmão, Deus é amor, mas Ele também não permite a injustiça operar. E a Bíblia diz que o profeta Elias profetizou, porque ele viu a maldade daquela mulher, o fim de Jezabel. Naquela época, irmãos, ser sepultado em um lugar privilegiado é uma honra. Lembra que José, né? Ele falou o quê?
não deixe aqui os meus ossos, mas leve com vocês. Né? Então é uma honra para algumas pessoas ir a um sepultamento de alguém que fez o que era bom. Quando você vai lá, você fala, aquela pessoa deixou um legado, aquela pessoa deixou uma história, e você relembra daquela pessoa, você lembra dos atos de justiça, você lembra das coisas boas que aquela pessoa, enquanto estava viva, ela fez. Mas o profeta Elias está profetizando que ela vai ter um fim desonroso, que ela não vai ter nem sepultamento, que os cães vão devorar a sua carne. Então olha o fim, irmãos, de quem desobedece, de quem faz o que é mal aos olhos do Senhor. É um fim desonroso. Então por isso que nós não podemos deixar de praticar o bem, não podemos deixar de praticar aquilo que Deus designou, aquilo que Deus deixou escrito para que nós venhamos a exercer, porque mesmo que ainda esteja doendo, mesmo que ainda esteja sofrendo, vale a pena ser fiel, vale a pena estar no centro da vontade de Deus. A gente vai ver aqui agora, vamos pular para o tópico 2, Elias prevê a grande seca, a intervenção divina em razão à sua idolatria, a atrocidades. Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel, por causa dos seus atos perversos e pecaminosos. O profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei, que lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Com a seca veio a fome, porém nem mesmo diante de tal situação Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Bem rápido, para você entender, Baal, que era o Deus que Acabe servia, era o Deus da chuva, o Deus do raio, o Deus da fertilidade. Então eles acreditavam que por estarem vivendo um momento antes de o profeta Elias aparecer, por estarem vivendo um período de abundância, um período de crescimento, um período de prosperidade, eles acreditavam que quem estava regando a terra, quem estava cuidando, cultivando e dando crescimento aos seus frutos, às suas vinhas, hortas, era Baal. Então toda a adoração daquela época era voltada para Baal. Por quê? Porque antes do profeta Elias aparecer, Acabe tem um reinado próspero. E abrindo um parênteses aqui, irmãos, nem toda prosperidade é a aprovação de Deus, tá? Nem toda prosperidade quer dizer que Deus aprovou, quer dizer que Deus está no meio. Talvez você pode morar em uma comunidade e você às vezes olha para aquele que não serve a Deus, que não busca, que não tem temor, que é perverso, que se inclina para fazer o mal. Você diz assim: nossa, fulano tem uma vida tão boa. Meu irmão, não olhe para essas coisas não. Tem um salmo na Bíblia 77 que diz isso, Asaf. A Bíblia diz que quando ele começou a olhar para essas coisas, porque ele praticava atos de justiça, e ele via que os perversos, que os homens maus, com toda a sua maldade, eles cresciam, eles viviam regaladamente. A Bíblia diz que quando ele começou a olhar para isso, os pés dele quase se desviou.
até que Deus abriu a mente dele e mostrou o fim daqueles perversos. Existe uma promessa sobre a tua vida, existe uma promessa sobre a tua casa, existe um céu de glória te esperando, existe uma mansão celestial preparada para você. Jesus falou que Ele iria, mas Ele iria preparar lugar, para que aonde que Ele esteja, nós também venhamos estar com Ele. Ah, meu irmão, não queira estar hoje vivendo uma vida regalada, mas naquele grande dia você não ouviu o seu nome, naquele grande dia você não ouviu o som da trombeta, naquele grande dia você não ser arrebatado no céu, para o céu de glória. Ainda que você more em uma comunidade, ainda que você more em um vilarejo, em um lugar simples, saiba que lá o Espírito Santo de Deus está. Saiba que lá Deus está morando com você. Saiba que lá Deus está do teu lado. Deus te visita, você dorme tranquilo, você bota a cabeça no seu travesseiro e logo pega no sono. Aleluia. Então nem toda prosperidade, irmãos, tem a aprovação de Deus. Estamos diante de um cenário disso. O rei Acabe, antes do profeta Elias aparecer, ele estava vivendo uma vida, irmãos, de abundância. Mas Deus vai enviar alguém, que a Bíblia não relata o nome do seu pai, o nome da sua mãe. A Bíblia muito mal dá a sua localização, mas que tem uma palavra de Deus. Se existe uma coisa que nós temos que ter, irmãos, é a palavra de Deus guardada no nosso coração. A palavra de Deus, ela faz toda a diferença. A palavra de Deus, ela muda as circunstâncias. E o profeta Elias, ele vai aparecer do nada, irmãos. Eu amo esses anônimos. Na Bíblia, ela denota pessoas assim, porque Deus é assim, irmãos. A Bíblia diz que Deus, ele pega as coisas fracas. A Bíblia diz que Deus pega as coisas desprezíveis. Uma certa feita, Filipe chega diante de Natanael e fala: achamos o profeta, João capítulo 1, versículo 45, a quem Moisés escreveu, os profetas escreveram, Jesus de Nazaré. Natanael vira para Filipe e diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? É incrível, irmão. É incrível quando alguém no automático olha para mim, olha para você, já quer logo saber aonde que ele mora, qual é a sua igreja, qual é o carro que ele tem, qual é o cargo que ele tem na igreja, o que ele faz. É incrível, irmãos, isso. As pessoas começam a nos olhar de cima para baixo, nos desprezar, nos menosprezar, como o pastor já iniciou falando aqui, eu estava ligado ali. É incrível, irmãos, mas a Bíblia diz que Filipe fala: vem ver. E quando Natanael se aproxima de Jesus, ele fala para ele: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira. Jesus revela um segredo para ele que ninguém sabia, irmãos. Aleluia. Sabe o que isso significa para mim e para você, irmãos? Não olha para as pessoas menosprezando. Não se olhe para dentro de si se menosprezando com um olhar de desprezo. Você é alguém precioso que Deus escolheu. Você pode não ter um ensino fundamental, você pode não ter uma faculdade,
Você pode não ter um estudo, você pode não ter um carro, não ter uma casa própria, você pode morar de aluguel e morar no meio de uma comunidade, mas saiba que o Espírito Santo, ele mora, ele habita dentro de você. Isso é o que importa. E a Bíblia diz que Elias aparece assim do nada, sem demonstrar carteirinha de presbítero, de pastor, de missionário. Ah, Jesus! Elias aparece do nada, irmãos, com uma palavra profética, com uma palavra desafiadora para aquele rei, dizendo: segundo a minha palavra, não vai haver chuva em Israel. Ah, irmãos, eu imagino que Acabe zombou de Elias. Acabe deve ter pensado assim: eu duvido que Baal vai deixar de mandar chuva. Eu duvido que Acabe vai deixar de enviar a chuva. Só que Elias estava debaixo de uma autoridade de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar debaixo da autoridade de Deus. A gente vai ver que os passos de Elias é guiado por Deus. Deus fala assim: Elias vai, ele vai. Elias vai, ele vai. Todas as vezes, irmãos, que nós se inclinamos a obedecer a Deus, o céu ele se vira para nós. As mãos de Deus são estendidas. O braço forte de Deus está conosco. E a Bíblia diz, irmãos, que Elias, ele lança uma palavra. Não posso entrar muito dentro da história de Elias, somente a introdução, porque a semana que vem ainda vamos falar mais sobre Elias e mais sobre os profetas de Baal e Azera, né? Lição 4, está muito forte, irmão, essa revista, né? Lição 4, 5, então, a Bíblia diz que Elias aparece, irmãos, aleluia, ou seja, era Deus zombando dos inimigos, através da vida de Elias, como lá no Egito, que Deus foi enviar para libertar o povo. Lembra que Deus envia as pragas? Ou seja, eles achavam que tinham um Deus que era mais do que o Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Elias lança aquela palavra dizendo: segundo a minha palavra, não vai haver chuva em Israel, e nem orvalho. Subtópico 2, vamos lá, por causa da hora. Como eu falei, eu não posso me aprofundar muito, porque semana que vem, nós ainda vamos falar um pouco sobre o profeta Elias. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor. Isso aqui é muito importante, irmãos. É muito importante. Eu me lembro também de uma outra passagem, que demonstra essa atitude de coragem que a gente precisa ter. Pedro, quando ele se depara diante daquela tempestade e vê Jesus andando sobre as águas, Jesus lança uma palavra para ele, dizendo: Pedro, vem. E Pedro fala assim: é o Senhor mesmo, me faça ir ter contigo. Então, atitudes de coragem, irmãos, vai te levar a um nível mais profundo com Deus. Então, se você está obedecendo, se você está servindo a Deus fielmente, você precisa exercer, você precisa tomar atitudes de coragem.
E o que é a coragem? É você perder o medo. É você lançar fora a timidez. É você acreditar, é você crer. É você confiar em Deus. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Deus está falando com alguém aqui. É você acreditar, é você crer, irmãos. Porque Deus não te quer, irmãos, que você sirva a Ele, mas que você tenha medo. Você tenha medo da luta, você tenha medo da prova, você tenha medo do gigante. Você tenha medo das adversidades, não. Deus quer que você encare. Deus quer ver você andar por cima das águas. Deus quer ver você passar por meio dessa tempestade. E Ele envia, Ele permite, melhor dizendo, as tempestades na nossa vida. É para que nós venhamos a tomar atitudes diferentes. Para que nós venhamos a tomar passos mais profundos de intimidade. E Elias, ele experimenta isso na sua vida. Eu não sei, a Bíblia não conta o passado de Elias, mas conta simplesmente que ele aparece tomando essa atitude. Ou seja, ele via toda aquela situação, ele via todo aquele cenário de idolatria, o povo adorando a um Deus que não mandava chuva, só quem pode mandar chuva é Deus. A Bíblia diz no Salmo 27 que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os moradores que nele habitam. O mundo e a terra não está entregue na mão de um Deus incapaz e irresponsável. Os irmãos tiveram aqui a presença, esses dias aí, de um testemunho aqui que aconteceu aqui na frente. Satanás manifestado, ele virou para mim e falou assim: vem aqui fora, porque tudo isso aqui é meu. Aí eu, opa, a palavra do Senhor diz, comigo no meu pensamento, a palavra do Senhor diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, e os moradores que nele habitam. Deus não perdeu o controle. Bolsonaro pode perder o controle, Lula pode perder o controle, o presidente pode perder o controle do país, mas o meu Deus, o seu Deus, Ele não perde o governo. O globo terrestre está nas suas mãos. Naum diz que as nuvens são a poeira de seus pés. Quem é Satanás para se atrever e dizer que alguma coisa é dele? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Gênesis capítulo 1 diz isso. Como que vem Satanás querer me afrontar e te afrontar, dizer que alguma coisa é dele? E não aconteceu só que não, esses dias lá dentro do cemitério. O inimigo manifestado em uma mulher virou para um amigo meu e disse assim: que horas tem? Só que de um tom alto, agressivo, e ele fala direito comigo. Foi até engraçado. E o inimigo assim: eu estou na minha casa, eu falo do jeito que eu quiser. Que ali é cemitério, ele achou que a casa é dele. Meu amigo falou assim: sua casa é no inferno, porque aqui não tem nada. Meu irmão, o diabo virou as costas e foi embora. Porque o diabo, ele gosta de intimidar você. Por isso que a Bíblia diz, sabe o quê? Que o povo perece porque falta conhecimento. Se a gente conhecer mais a Deus, mais a sua palavra, a gente vai vencer muito. E a Bíblia diz que Elias toma essa atitude, irmãos. Toma essa atitude de fé.
Atitude de fé, já estou terminando. Segundo a minha palavra não haverá chuva. E a Bíblia diz, irmãos, que não houve chuva. Não houve. Subtópico 2. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisam ter fé e coragem para enfrentar o resultado de sua obediência ao Senhor. Como a desobediência ela tem resultado, a obediência também, irmãos. Tá? Porque é bíblico isso, a lei da semeadura. Tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Então, se você está plantando frutos de justiça, pode ter certeza que a bênção de Deus ela vai correr, ela vai bater na sua porta. Deus tem seu endereço, Deus tem sua identidade, o número do seu CEP, seu CPF, Deus sabe do seu RG, Deus sabe tudo. No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta de água e alimento. E mais tarde, fugir de Acabe e Jezabel que ameaçavam de morte. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanhou, pois foi alimentado por covos com pão e carne 2 vezes no dia. E quando a água do ribeiro do Querite se secou, o Senhor mais uma vez sustentou usando a viúva de Sarepta. Irmão, que coisa tremenda. O cuidado de Deus para conosco. O preço da obediência, irmãos. É muito bom ser fiel a Deus. É muito bom servir ao Senhor com integridade. Deus, Ele cuida de cada detalhe, irmãos. Eu creio que se fosse abrir oportunidades aqui, como às vezes o pastor abre, eu sei que tem muitos, mas tem gente que se retrai no testemunho, para contar cada milagre de Deus, irmão, a gente não vai sair daqui hoje. Porque são muitos, irmãos, o cuidado de Deus em cada detalhe, aquele que nós vimos e aqueles também que nós não vimos. São muitos. Então a gente vê que Deus manda ele ir até a viúva, né? Para que a viúva pudesse sustentar ele. Aqui eu vejo outra coisa também muito importante. Ó, no caso da viúva, Elias realizou um milagre da multiplicação da farinha e do azeite. A mulher argumentou que dispunha apenas uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e ao seu filho. Mesmo diante desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele. E a viúva obedeceu a ordem de Elias, que lhe preparou a comida. A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela viúva. Irmãos, ela viveu a realidade dela. Ela falou assim: olha, eu vou apanhar, eu vou comer e depois eu vou morrer. É uma coisa muito também importante que eu acho, que a gente precisa ser sincero com Deus. A gente precisa expor as nossas necessidades para Deus. A Bíblia diz isso: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E a Bíblia diz que o profeta aparece e fala assim: olha, faz primeiro para mim e depois para ti. É confiar muito em Deus, irmão. É confiar muito em Deus, porque Deus fala para ele que ordenou uma viúva para alimentar, e quando ele chega lá, a viúva não tem nada.
Irmãos. Se Deus te mandar sentar, irmão, senta. Não olha para trás para ver se tem cadeira, não. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. E a Bíblia diz que aquela viúva obedeceu a palavra do profeta. E a farinha na panela não acabou. Oh, glória. E o azeite na botija também não parou. Ah, Jesus. Oh, glória. Vamos terminar aqui. O encontro de Elias com Acabe. A idolatria insistente, desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo. A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias, e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que as consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação: és tu o perturbador de Israel? Seu coração estava tão endurecido em razão de recorrência do pecado, que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deprovável estado espiritual. Sabe o que aconteceu com Acabe, irmãos? Acabe se acostumou com o pecado, de forma que ele jamais não enxergava. Ele não tinha mais discernimento espiritual. Ou seja, alguém que era muito rico e do nada, irmãos, as coisas começam a ir de mal a pior, e ele sem o discernimento, com o seu coração endurecido, com o seu coração voltado para fazer o mal. Ele, quando vê o profeta, ele viu que o profeta tinha lançado a palavra, e nem assim ele, para se humilhar, para se arrepender dos seus pecados, voltar-se para o Senhor, não. A Bíblia diz que quando ele vê Elias, ele acusa Elias. Irmãos, o pecado, ele cega a pessoa. O pecado, quando ele toma totalmente a mente e o coração da pessoa, não deixa ela enxergar o perigo que ela está correndo, o caos que ele está vivendo, que a família está vivendo, a vida de pessoas que estão em risco por causa do pecado dele, do pecado dela. Não permite. E o que Deus queria, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus é longânimo, é misericordioso. Deus queria que Acabe se arrependesse. Lá no finalzinho, mais na frente, Acabe vai se arrepender. Mas já era para ele ter se arrependido. Já era para ele ter voltado para Deus. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele está com seu coração mau. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Ele está com seu coração mau. Voltado para o pecado. E o que nós aprendemos hoje, irmãos, é obedecer à voz de Deus. É se inclinar para fazer o que é bom, o que é reto aos olhos do Senhor. É pedir a Deus sabedoria. É pedir a Deus o discernimento.
das suas amizades, das suas escolhas. Mais uma vez aqui a gente viu que um rei, ele tem uma escolha errada. Ele escolhe Jezabel para ser sua esposa. Então as suas escolhas, ela vai definir lá na frente o seu futuro. Então por isso que nós precisamos ter todo o cuidado com as nossas escolhas. Precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento, para que venhamos tomar a atitude correta. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, por mais um estudo, Senhor, mais uma lição que o Senhor nos proporcionou. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um que pôde estar aqui essa noite. O Senhor conhece, meu Pai, a necessidade, o coração dos seus filhos. Como é bom estar na sua presença, aprendendo de Ti, Senhor. Que os teus filhos venham guardar a Tua palavra no coração, para vencer, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, a cada dia mais queremos Te conhecer mais e mais. Queremos mergulhar, ter atitudes que vai nos fazer diferente do mundo, Senhor. Atitudes que vão demonstrar e revelar o Teu poder, meu Pai. Vai revelar a Tua glória. Vai revelar quem o Senhor é, meu Pai. E o que o Senhor faz através de um filho e de uma filha sua, meu Pai. Que se coloca na brecha, que se coloca na posição, Pai. Senhor, nos ajuda a perseverar. Nos ajuda a ser fiel a Ti, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada, pois nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti, Pai. Fica conosco, meu Pai, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. A igreja aplauda ao Senhor. Aleluia, amém, irmãos? Ainda de pé, feche teus olhos, ministério de louvor. Quantos receberam nessa noite